Não vivemos tempos normais. Guerra é guerra. Eu trouxe uma carta do governo do Brasil pedindo ajuda para deslocar um grupo de brasileiros em segurança da embaixada da Argentina até o aeroporto. O nosso objetivo desse filme é falar com um jovem, porque eu acho que é quem mais está precisando saber que isso não é ficção, que a gente precisa trazer a memória e que essa memória faz parte da nossa única maneira de continuar vivendo sem ser na barbárie, porque parece muito comum hoje em dia para essa geração de entre 20 e 30 anos, tipo, tudo tá errado, assim, tipo, a democracia tem um valor muito relativo nos dias de hoje. E a culpa disso não é da galera que tem essa idade, a culpa disso é justamente da falta de memória, porque a gente não fala sobre isso, isso foi se perdendo e parece que nós estamos falando de 1700, quando ninguém fala que quando você tem 20 e poucos anos e está sentado num bar conversando com alguém, e simplesmente esse alguém tem alguém que você não conhece, esse alguém pode chegar e te entregar no dia seguinte, um período fora a democracia, para no DOPS, na época, né? E você desaparecer sem saber por quê, sem ter envolvimento com política, com nada. Isso era o tempo, isso é o tempo de uma ditadura, isso é o tempo de uma vida fora do período democrático. Então, isso no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, foi numa América Latina inteira, que eu estou pegando aqui a nossa região, né? E, e o medo que isso representa principalmente para o jovem, porque era o jovem quem mais se envolvia com isso. En este momento ningún lugar es seguro en el país. ¡De rodillas, dése vuelta! ¡De rodillas, ya! ¡Ahora! Embajador, usted tiene subversivos a su embajada. ¡De vacaciones, comunista de mierda! Uma coisa que me chamou a atenção quando eu recebi o roteiro era a questão da memória, tudo isso que o Paulo falou, mas para os dias de hoje, né? A necessidade e a oportunidade de contar essa história, que é baseada em fatos reais, mas que poderia ser ficcional também, enfim, mas quando você tem o fato real, quer dizer, é mais concreto ainda, né? Por um público de hoje que parece que se esqueceu ou que não acredita que possa ser tão violento um regime não democrático, numa ditadura militar, como aconteceu não só no Brasil, como nos países aqui ao redor da América do Sul, e mais violentamente no Chile, foi onde mais se torturou, mais se matou, foi no Chile, né? Agora, ao mesmo tempo, a história, como o Paulo falou, de uma classe alta, um homem que esse ponto de vista é uma novidade, né, dentro dessas histórias tantas que já foram contadas. O Valtinho agora aí com esse filme, né, enfim, e a história da Zuzu Angel também, de anos atrás, enfim, que o Valtinho queria fazer com a dona Fernanda e comigo, fazendo filho. Depois a irmã, a Hildegard Angel, não liberou a história, porque era da família dela, e ela ainda tinha medo que os militares pudessem, ela deve ter recebido alguma pressão, e o filme foi realizado por outras pessoas mais tarde, né? Mas esse homem, esse empresário, que falava de igual para igual com aquele governo, que por um acaso era ditatorial. E aí, quando aquilo vem para a casa dele, que um filho dele faz parte da luta armada e que está ali na lista de que alguém entregou, um delator, que o nome do filho está numa lista, ele toma uma atitude de proteger o filho, obviamente, e manda esse filho para o Chile, porque o Chile foi o último país em que o regime deu o golpe militar, né? E então eu acho que esse conflito que se conduz, né, dentro do roteiro de uma forma muito interessante, também vai ecoar dentro daquela unidade lá da Embaixada Argentina no Chile, onde tudo pode acontecer a qualquer momento. Quer dizer, você pode dormir e não acordar, porque alguém pode te matar, ou a embaixada ser invadida, enfim, tudo. E isso é uma situação anormal. Sobreviver
Até o próximo dia, essa é a nossa regra. Ninguém caia al portón, quiero que entren de dos en dos. Somos el ejército chileno, no nos detiene nadie. ¿Comprendido? ¡Sí, señor! Claro que tem. O filme fala também sobre algo que eu acho que o cinema brasileiro muito pouco retratou, ou nunca retratou, que é o envolvimento da classe alta, da classe dominante, que apoiou majoritariamente a ditadura por questões de conveniência econômica, e quando viu, começou a bater na sua própria casa, num sobrinho, num filho, que é o caso aqui, de um envolvimento da tortura, e as coisas começaram a fazer, opa, eu não sabia que isso acontecia, entende? E aí muitos tiveram que tomar decisões, como o nosso personagem, do Fernando, personagem do Edson, que teve que tomar uma decisão de negociar, e depois entrou num dilema, entende? Então, isso tudo que a vida fora da democracia causa, eu acho que tem que ser falado, e tá. Fico muito feliz com o que está acontecendo agora com essa divulgação mundial do filme do Walter Salles, que trata também Imagina uma família que o pai desaparece por um motivo absurdo, e tudo aquilo que acaba, né, com a família inteira. E a gente. Isso era o dia a dia dos anos 70, entende? E a gente não pode tratar isso como fosse algo que não faz parte da nossa vida. E o filme é isso, é a gente mostrar que não existe vida fora de um período onde a gente possa ter liberdade, e que isso não é algo ficcional, e que isso tem que ser permanentemente vigiado, e teve muito próximo a gente correr um risco muito próximo. Eu nunca pensei que um dia eu tivesse que passar por isso. Mas você escolheu o seu caminho. O que chamou bastante atenção também foi o que permeava, né? São as camadas que ficam entre a história e o link que a gente consegue alcançar a audiência da relação pai e filho, da relação daquele medo em que as pessoas, ao se botarem naquela situação, pouquíssimas pessoas, assim, quando a gente vai desenvolver o personagem, muito pouco dificilmente a gente consegue se botar naquela situação, né? Então existe um trabalho da gente tentar ao máximo como que eu me sentiria naquela situação. É o meu filho que tá naquele país, com milicos, como você. Puta, seu canalha! Então, eu acho que é para um público jovem também, que é aquele que desconhece, mas também é um filme para lembrar aqueles que viveram esse momento nos anos 70, de que isso não pode ser esquecido por ninguém.